justamente desse movimento de um Deus grande, imenso, que se inclina e nos olha assim, na mesma direção, que se inclina à nossa baixeza e nos olha assim, nos olhos. Ele não vai dizer assim, eu chamei um povo, uma galera lá no dia 11 de julho de 2025 no PHM. Não. Quando nós nos encontramos com ele, ele vai dizer, eu chamei o Gabriel, eu chamei a Maria, eu chamei a Amanda, eu chamei o William, porque eu quero revelar quem você é. E quis começar sentada, porque foi assim que eu comecei também. Há 10 anos atrás, era eu sentada aí. E eu já quero começar questionando você, daqui 10 anos. Onde você vai estar? Onde eu vou te encontrar? Será que aqui, como o Carpa falou no início? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Eu sou Franciane, conhecida, né? Missionária da comunidade há 8 anos, graças a Deus. Sou muito feliz sendo Canção Nova. Tenho 31 anos. Sou psicóloga de formação também. Guarulhense, tem alguém de Guarulhos aqui? Não, né? Tem sim! Bem-vinda, conterrânea! E aí, justamente eu quero começar com essa partilha, né? Com esse testemunho. Para mim, eu estava agora há pouco lá embaixo no estande vocacional. Quem não passou por lá é convidado a passar. E tinha um irmão de turma dizendo, né? O nosso ano jubilar, porque fazem 10 anos do nosso chamado. Olha que graça! E o meu foi aqui, mas não somente aqui no PHN, aqui na Canção Nova, mas foi aqui no Auditório de São Paulo, no PHN de 2015. Eu estava vivendo uma crise muito grande, uma crise de fé, uma crise existencial. Foi um ano muito conturbado na minha vida. Eu havia terminado um namoro de 2 anos, que se encaminhava para um noivado, para um casamento, né? Estava tudo certinho, um namoro casto, santo, tudo certinho, nos amávamos, tudo perfeito. Era o meu último ano de faculdade, como eu disse, sou psicóloga. Eu já tinha passado num concurso público, eu tinha 19 anos e era funcionária pública. E na mesma época eu trabalhava, como eu falei, era funcionária pública, mas eu sou de Guarulhos, morava em São Paulo. E eu tinha que pegar 8 conduções por dia para ir e voltar para casa do trabalho. Bem tranquila a vida do paulistano, né? E era um ano bem difícil, tive muitas crises. Eu quis parar a faculdade, quis largar tudo. Até que minha família sempre acompanhou a Canção Nova, eu já era de caminhada da igreja, como eu disse. E eu vi o anúncio do PHN em 2015, que era assim, eu curo o coração atribulado e enfaixo suas feridas. Falei, pronto, é nesse negócio aí que eu preciso ir. Porque é isso que eu quero, que Ele cure as minhas feridas, acalme o meu coração atribulado, apesar de que eu estava meio assim com Ele, com Jesus, né, no caso. Mas eu queria descobrir o que Ele devia ter alguma coisa para pelo menos me curar da ferida que Ele mesmo tinha feito, Ele ia fazer. Só que eu falei assim, mas eu não quero ir com ninguém conhecido, porque eu quero chorar à vontade, eu quero escutar Deus. E providencialmente uma amiga, que é distante, assim, nem ela é de Guarulhos, me convidou para vir com a caravana da paróquia dela, que eu não conhecia ninguém. E nós viemos, chegamos na sexta, eu participei do luau, já foi muito bom, já foi muito forte. Luau do Brás, que inclusive tem hoje, estão convidados, vocacional também estará lá. Depois, no sábado, eu lembro que teve uma missa com o Padre Jonas, que para mim foi muito forte também. Mas o momento ápice se deu numa paralela que teve aqui no auditório, com o Juninho, cantando essa música. E eu estava começando a escutar as músicas do Juninho, eu gosto muito de música, escuto vários tipos de músicas católicas. Só que tinha um porém, um detalhe muito importante. O auditório não estava assim, com esses bancos vazios. Ele fazia uma fila, tinha uma fila na entrada que dava a volta. E a fila estava lá no portão de entrada, quando eu cheguei. E aí o grupo que estava com a minha amiga falou assim, a gente não vai ficar nessa fila não, a gente vai tomar açaí lá embaixo na cidade. Açaí é típica, qual a comida típica de Cachoeira Paulista? Açaí. Todo mundo que vem quer tomar açaí, né? E aí eu falei assim, olha amiga, se quiser pode ir com eles que eu vou ficar. Eu quero aproveitar esse show aqui e tal. Não, eu vou ficar com você. E aí todo mundo, era muito engraçado, que todo mundo que entrava comemorava, porque a fila era tão grande que a gente tinha certeza que não ia entrar. E eu entrei. Mas eu entrei para ficar na penúltima fileira lá do mezanino.
penúltimo. E aí, ali no início do show, o Juninho já começou dizendo que aquele show era para os escolhidos, e não sei o que, não sei o que. Deus já foi falando muito ao meu coração, Ele foi rezando e cantando as músicas e tal. E eu ali chorando, querendo, Jesus me responde todas as minhas dúvidas, eu quero que o Senhor me responda, por quê? E no momento, eu estava chorando tanto que no momento eu sentei, estava todo mundo em pé, rezando, eu sentei, e aí ele começou, quero se encontrar com o amor. Aí ele continuou cantando, eu falei, cara, que raiva, quem contou a minha história para esse cara? É tudo que eu estou vivendo, que raiva, eu fiquei com muita raiva na hora. Mas ao mesmo tempo, parecia que tinha se abrido na minha frente ali o livro da minha vida. Todas as coisas, toda a minha história, as coisas que eu fazia na igreja naquele tempo, né? Eu era da pastoral da comunicação, era do grupo de oração, cantava, pregava, muito feliz, realizada na minha paróquia, sempre amei, desde que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, a minha vontade era de fazer tudo. Aí é para varrer a igreja eu vou, é para pintar a igreja eu vou, é para jogar futebol vou, é para dançar vou, porque o desejo era tão grande de servir que eu fui entrando em tudo quanto é pastoral. Lógico, depois a peneira veio, né? E eu fiquei com a Pascom e o grupo de oração. E ali eu sentia Deus falando comigo, eu te quero mais perto. Falei, Jesus, essa história, o Senhor está falando isso, prêmio de consolação, né? O Senhor chamou ele, agora vai me chamar também, que coisa que até parece que eu vou cair nessa. E fiquei. E aí as coisas vinham, olha onde você está. Olha, aí eu falei, canção nova, mas nada a ver, canção nova. E aí Deus foi me recordando a minha história com a comunidade, que na verdade para mim no início era só um lugar bonito para tirar foto, era um canal de TV, depois que eu fui descobrir que era uma comunidade. E aí eu assim, não, nada a ver, canção nova, TV, microfone, cantar. Nossa, eu amo cantar para minha paróquia, para a tiazinha lá da minha paróquia, para os jovens lá da minha paróquia, mas canção nova tá de brincadeira, jamais. Beleza, passou, mas eu fiquei muito incomodada, muito incomodada. Passou, fui embora, chegou o domingo, né? Rodamos a camiseta, fui embora, mas o meu PHN não acabou. Porque a inquietação era tão grande, que eu ficava assim, Jesus. E aí parecia, né, que não adianta, como diz a música, é fugir, mentir, se esconder, se isolar. E parecia que eu estava assim com Jesus, né, no esconde-esconde. Mas era tanta confirmação. Um dia eu estava conduzindo uma adoração lá no meu grupo de oração. E uma senhora, uma intercessora, né, no final veio para mim e disse assim, olha, enquanto você conduzia, a gente rezava por você, intercessão. E a imagem que vinha era de você rezando, cantando, pregando, não sei, mas era um lugar parecido com o rincão da Canção Nova. E aí ela foi falando, ela falava assim, só dei um sorrisinho, né, porque eu não contei para ninguém o que estava aqui dentro, não era algo assim simples, fácil de traduzir, né? E assim, eu podia ficar aqui falando de tantas outras confirmações que Deus foi trazendo, falando. Até que eu falei assim, quer saber? Em novembro, PHN em julho, a resistência foi agosto, setembro, outubro, novembro. Eu resolvi enviar meu e-mail, que naquela época ainda era e-mail. E falei assim, eu vou enviar, porque eu ouvi dizer que a Canção Nova demora demais para responder. E até eles responderem, eu vou ter desistido. E aí eu vou poder falar um não bem grandão e seguir a minha vida, com tudo que eu tenho planejado aqui. E aí, menos de 10 dias, 5 dias, responderam. E aí eu não tive, né, como omitir um pouco mais aquilo que Deus estava suscitando no meu coração. E aí, iniciei, né, as correspondências ali com a comunidade, fiz a minha entrevista e fui trilhando o meu caminho vocacional, né? Fiz 2 anos de caminho vocacional lá na Missão de São Paulo. E que foi um tempo maravilhoso, né, para mim, mas de muita dor. É engraçado nesse processo vocacional, porque a gente ouve Deus nos chamar, né? Isso é o vocare, né? Vocação é chamado, né? Vem disso o vocare, por isso nós estamos no vocare station, que é chamado. Mas precisa ter alguém que escuta e que corresponde ao chamado. Eu escutei, Deus me chamou, não podia mentir. Mas eu não queria corresponder, era lindo tudo que Ele estava me mostrando. Mas para isso eu teria que deixar muita coisa. O namoro eu já tinha deixado. Outra particularidade da minha história, eu sou filha única. Então meus pais, uma
grande oferta. Como eu falei, 19 para 20 anos já era funcionária pública. No ano seguinte, 2016, que foi o ano que eu comecei o caminho, já havia me formado, então comecei a atender em clínicas, já tinha 2 trabalhos. Comprei o meu carro, né? Engraçado ainda, porque eu ainda parcelei em 8 anos para pagar o meu carro. Na verdade, paguei à vista, mas peguei um empréstimo lá financiado, como era funcionária pública. Mas várias coisas para renunciar. E eu olhava para aquilo e falava, Jesus, eu não vou conseguir. Já no caminho vocacional, eu olhava, Jesus, eu não vou conseguir. É muita coisa para deixar. Eu sei que eu vou ter muito para abraçar, mas é muita coisa para deixar. E como é que vai ser? Eu não vou ter força, não vou conseguir. E eu digo isso porque talvez você esteja assim, nada na minha vida está dando certo, então eu vou lá sim assumir esse negócio de vocação. Não é assim. Vocação não é plano B. Acho que tem gente, né, meus irmãos que estão por aí, pode dizer, que acha que a gente não tinha nada para ofertar. A gente veio porque não tinha nada. Gente, a gente tinha. Não é que estou falando do material, porque graças a Deus, né, eu brinco, Deus me criou para ser pobre, eu já era pobre antes de entrar, agora sou mais ainda, graças a Deus, porque nosso Senhor disse que é desses o reino dos céus. Mas é muita coisa que eu digo, é a família, são sonhos, são projetos, e que não parou no dia 23 de janeiro de 2018, quando eu entrei. É todo dia, deixando. Continuo deixando tudo pelo tudo, por aquele que me dá tudo, que um dia eu achei que tinha perdido tudo, quando na verdade eu tinha encontrado. Então não caia na besteira de falar assim, já está dando tudo errado, então vamos lá, agora eu tenho tempo, Jesus, agora eu posso. Não, ouça primeiro, escute a voz, o vocário, o chamado do Senhor. E aí nesse tempo, Ele tem revelado, continua revelando a vontade dEle a meu respeito. E aí, como eu disse, vocação é este chamado, que existe aquele que chama, aquele que escuta e que precisa responder. Mas quando eu digo vocação, talvez você fique inquieto, aí a Fran está falando de ser padre, talvez como foi o namorado dela, ou de ser freira. Não, todos nós somos vocacionados. Primeiramente, a santidade ao céu, essa é a nossa primeira vocação. E eu poderia terminar aqui, só de falar disso. Todos somos chamados a uma vida de santidade. Todos somos chamados por Deus para sermos a voz dele no meio do mundo. Nós somos chamados a ser manifestação, os braços de Jesus, manifestação da misericórdia de Jesus no meio das realidades do mundo. Eu duvido que você, jovem aí, que está aqui, está em realidades aí bem tranquilas, bem de boas, na sociedade, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Não tem nenhum embate para viver a sua fé, tem nenhum embate para dizer que você é católico, que você faz parte de grupo de oração, que você é jovem sarado. É bem tranquilo hoje em dia, falar tudo isso aí fora, que você vive a castidade. Bem tranquilo, Só que não, venha para o lado de cá, como dizem os nordestinos, venha para o lado de cá para ver. Mas o chamado do Senhor também é correspondido pela resposta humana. Como eu disse, Ele chama, mas entra a parte humana da correspondência. E essa correspondência precisa se dar de forma livre e responsável. Ninguém veio com uma faca ou uma corda no meu pescoço dizendo assim, vai para a Canção Nova agora, senão você vai morrer, senão você não vai ser salvo. Ninguém. Foi livre, de forma responsável. Por quê? Porque eu tinha consciência do que eu estava abraçando. Claro que Deus é soberano, sábio como ninguém, que Ele não me revelou tudo de uma vez, graças a Deus, senão eu não teria vindo. Ele é muito pedagógico e Ele vai nos revelando as coisas aos poucos. Mas a vocação é essa doação de si, que hoje para nós é tão difícil no mundo tão egoísta que a gente vive, em que a gente vai se economizando, eu vou me economizar, imagina que eu vou ficar lá me gastando. Tem gente que até usa, Claro que isso é muito importante, tá? Como eu falei, eu sou psicóloga, mas tem gente que fala, usa isso de muleta. Eu prefiro a minha saúde mental. Mas não pode ser muleta.
para que você se economize, não se doe. Ninguém vive uma vocação se economizando, de forma plena, se economizando. E aí, o Padre Jonas diz, também que a vocação é a presença do Senhor para que nós vivamos bem no mundo hoje e um dia na eternidade. Ou seja, quando eu descubro e vivo a minha vocação, eu já vivo um pedacinho aqui do que eu vou viver no céu. Olha que graça, que presente. Só que Ele é tão generoso, mais generoso ainda, que além de nos permitir viver isso, Ele nos promete o cêntuplo. 100 vezes mais, pai, mãe, irmãos, com perseguições, é claro, porque a gente não pode se acostumar com as coisas daqui, E aí por isso que eu gosto muito do testemunho, dessa mulher samaritana, que eu até ia trazer aqui a palavra, mas o nosso tempo está voando. Mas a música diz, por si só já a palavra, quantas vezes, nós ouvimos já essa palavra que está lá em João 4, caso você queira pegar depois, João 4, 1 ao 26, versículo 1 ao 26. E aí, como eu falei, voltando um pouquinho no caminho vocacional da Canção Nova, eu fui percebendo que o caminho vocacional e a minha vinda para a Canção Nova foi o ato de maior coragem que eu já tive na vida. Eu confesso que até hoje eu sou uma pessoa muito medrosa. Diante das coisas, das situações, quando Deus me confia algo, eu já falo assim, ai Jesus, se for falar de temperamento, eu sou muito melancólica, então eu olho assim e falo, Jesus, não vou dar conta, não vou conseguir, é grande demais. Minha tendência, natural, por isso que eu tenho que lutar por uma vida virtuosa para superar. Mas eu olho para a minha história e falo assim, Jesus, a minha vocação foi um ato da graça de Deus, um ato heróico, porque eu, humanamente, consciente daquilo que eu estava deixando, eu não teria coragem. Especialmente os meus pais, meu Deus, a minha maior riqueza. Eu deixei minha mãe num momento de fragilidade, de saúde, que ela precisava fazer uma cirurgia e eu só vim. Claro, depois de um caminho de discernimento. E aí, à medida que eu fui me aproximando da comunidade, eu fui descobrindo, várias coisas sobre ela. A beleza da sadia convivência, a beleza do ser comunidade. Como eu falei, a primeira coisa que me encantou foi descobrir que a Canção Nova não era só uma TV ou um lugar bonito, mas era uma comunidade que vivia, as pessoas moravam juntas, homens e mulheres em sadia convivência, vivendo na pureza. Isso me encantou, falei, nossa, que bonito. Outra coisa que me chamou a atenção foi o viver da providência. Gente, eles vivem lá e não tem salário. Eu olhava assim e falava, eu não tenho salário, eles vivem do quê? Como é que eles vivem? Parece que onde eles vivem, com o que eles comem, onde eles moram, Nossa, aquilo me despertou, eu falei, que bonito. Trabalho santificado, santificar as realidades, tudo que eu faço é a oração, o ritmo da vida, se torna oração. Nossa, eu fiquei encantada com as coisas que eu fui descobrindo no caminho vocacional a respeito da Canção Nova. Mas mais encantada ainda eu fiquei quando eu descobri a história de um velhinho de cabeça branca chamado Padre Jonas Abib, que esse para mim é um cara. Falar de vocação para mim sem falar dele não tem condições. Porque ele foi o primeiro que falou, que eu ouvi, que vocação é um desafio de amor. Que é preciso não só aceitar a cruz, carregar a cruz, mas é preciso abraçá-la. Não é só carregar, é abraçar. Tem diferença, nos verbos e na postura. Ele que me ensinou a intrepidez, a ousadia. O Carpo falou, da minha ousadia. Mas eu não estou nem 1% do que o Padre Jonas foi. E peço a Deus essa graça de ser como ele. Ser intrépida, ousada no espírito como ele foi. Um homem de parresia, um homem de disposição, um homem que amava a juventude e era esganado pelas almas. Ele tinha gana, ele falava que escovando o dente, ele falava, eu preciso salvar almas. Penteando o cabelo, eu preciso salvar almas. Ia dormir pensando, eu preciso salvar almas. Há no seu coração essa disposição? Você se percebe alguém que é desejoso pela salvação das almas? E aí, para já ir concluindo, outra coisa que o Padre me ensinou
e tem me ensinado é que a frase que eu mais amo do Padre Jonas é: precisamos viver como se o Senhor viesse hoje. Se Ele viesse hoje, como Ele te encontraria? Na vontade dEle, lutando para corresponder ou não, estacionado? Porque Ele também me ensinou que Jesus está voltando e eu preciso, com a minha santidade, apressar a vinda dEle. Então, vamos pedalar, eu preciso pedalar todo dia, toda hora, correr para conquistar a santidade que já me foi dada. Mas indo para o final aqui, como eu disse, a passagem inteira da samaritana me encanta, o encontro dela com Jesus, que chega lá no poço, revela a história dela e tudo. Mas os versículos lá, quase no final do capítulo 4, me chamam ainda mais a atenção. Primeiro, o 28, que diz assim: a mulher deixou a sua bilha e foi à cidade, dizendo às pessoas: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Acho lindo, porque eu me identifico. Quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, foi essa experiência que eu vivi. Eu encontrei, agora eu quero falar dele. No meu chamado foi a mesma coisa. Jesus, tá bom, com as minhas resistências, mas eu quero vender a minha Bíblia e revelar para outros o que o Senhor está fazendo comigo. E aí, diz lá na frente, no versículo 39, 40, que diz assim: muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Olha, ela foi canal, ela foi transmitiu a presença do Espírito que Deus fez nela. E eles começaram a acreditar a partir da palavra dela. Mas não para aí, o que me encanta é o que vem depois, que diz assim, que muitos ainda creram por causa da palavra dele, e até disseram à mulher: já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não era mais por causa da palavra daquela mulher que eles encontravam Jesus. Era pela experiência que eles mesmos faziam com ele. Não é pela minha voz, não é pela Fran, não é pelo Rodrigo, pelo Johnny, que você talvez agora esteja sendo chamado por Deus. É o próprio Senhor que está aqui hoje, te convidando a essa experiência de intimidade. Não tinha mais ninguém no poço, era só a mulher, e Jesus viu ali a oportunidade de chegar. E aí o que eu acho interessante é que a palavra diz que era preciso que Jesus passasse dali para ir da Galileia até a Judéia. Não era necessário que Jesus passasse por ali, mas porque era projeto dele, na vida dela, ele passou por ali. Talvez não era projeto seu estar aqui nesse auditório agora. Você veio aqui porque deu um lugarzinho confortável para sentar, para carregar um celular, ou que você nem sabia mesmo, só veio ver o que era e de repente encontrou um poço que só estava você e Jesus. Ainda que tem outras pessoas, esse auditório estava lotado, como eu disse, mas o sentimento que eu tinha é de que só estávamos Jesus e eu. E eu quero encerrar com a mesma pergunta do início. Falaria muitas outras coisas, mas o tempo é breve, né? Como também dizia o Padre Jonas. Há 10 anos atrás, era eu aqui, aí, no seu lugar. E daqui a 10 anos, onde eu vou te encontrar? Eu talvez não te encontre, mas onde Jesus vai te encontrar? Ainda no poço, esperando que, sei lá, um milagre, que Ele venha de novo e te convence. Ou você já vai ter deixado a sua Bíblia e vai ter ido anunciá-lo, vivendo a sua vocação. Convido você a ficar em pé para que nós possamos rezar para encerrar esse momento. Quero mesmo que você erga os seus braços nesse ato de disposição, de liberdade, e peça: Jesus, eu quero viver a tua vontade, me ajuda. Vá com as suas palavras pedindo esse socorro do alto, dizendo que você precisa da força do Espírito Santo para assumir aquilo que o Senhor hoje
lhe chamando, aquilo que Ele está lhe provocando. Vem, Espírito Santo de Deus, na autoridade que o Senhor me dá, como canção nova, como responsável pelas vocações neste carisma, eu quero te pedir nesta hora, que o Senhor levante, suscite, provoque, alcance todos aqueles que são chamados a este dom, a este carisma, aqueles que estão aqui, mas que estão nas mais diversas partes desta chácara de Santa Cruz, neste BHM. Jesus, que eles sejam alcançados por Ti, que eles sejam inundados pela Tua presença, que não haja outro caminho, Jesus. Não permita que eles se afastem do Teu desígnio, do Teu projeto de felicidade. Que o Senhor possa encontrá-los, Jesus, nas realidades em que eles estiverem. Não permita, Jesus, que nenhum mal os confunda, os perca daquilo que é o Teu projeto de felicidade. Não permita que o medo, Jesus, os afaste daquilo que são os Teus planos. Não permita que nenhum mal, nenhuma confusão, nenhum barulho, nenhuma tentação seja maior que a Tua vontade. Visita-os, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos, nós clamamos,